Bem-vindos ao meu bom dia, a paz de Cristo a todos. Hoje o nosso assunto é a guarda do sábado. É um assunto tão polêmico quanto o dízimo, que se nós não separar em partes, não vamos entender. O dízimo, por exemplo, para entender, para compreender corretamente, tem que separar ele em três partes: antes da lei, durante a lei, depois da lei e quando entregar o dízimo se torna pecado. Só assim que vamos entender o dízimo. O sábado não é diferente, nós vamos ter que pôr a lei dada a Moisés como uma baliza, então, se guiar por ali. A guarda do sábado antes da lei, durante a vigência da lei e depois da lei, ou seja, para a igreja do Senhor. Então nós vemos o seguinte: vamos às Sagradas Escrituras, porque é elas que têm autoridade para nos dar a resposta, não é verdade? Eu gostaria que os que me acompanham pudessem marcar aí num papel e examinar com tempo as citações bíblicas que eu deixo aqui e comparar com outras citações também. Então eu gostaria de examinar ali, e se é possível participar junto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Ali diz assim: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Observe que aqui está falando de três povos: judeus, gentios e igreja de Deus. Deus trata com cada um desses povos separadamente, de maneira distinta. Se não fizer essa separação, jamais vamos entender dízimo, sábado e uma série de outras passagens que as pessoas não conseguem encontrar uma resposta, porque não separam as coisas. Então vamos lá. Com base, isso aqui tem que ficar aqui na nossa mente, que quando a Bíblia fala, nós temos que ver se está falando a respeito de Israel, se está falando a respeito dos gentios, ou se está falando a respeito da Igreja de Deus. Uma parte que é muito comum as pessoas confundirem é o que Jesus falou. Como se Jesus estivesse dando instrução à igreja. Nós temos que entender o seguinte, que Jesus, ele veio cumprir a igreja. Nós vemos tantas profecias do Antigo Testamento, onde Deus prometeu ao povo de Israel um novo concerto, uma nova aliança. Deus tinha dado a sua aliança para o povo de Israel lá no Monte Sinai. Mas ele falou que ia colocar no coração do povo de Israel as suas leis. Então, quando Jesus se pronuncia ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as pessoas entendem que ele está falando da igreja. Mas veja, Jesus foi a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, na realidade, veja bem, a aliança foi feita no sangue do Senhor Jesus. Então, enquanto Jesus estava vivo aqui, não tinha como vigorar a nova aliança. Outro detalhe, a nova aliança foi dada a Israel e não à igreja. A igreja entrou como um povo enxertado, se beneficiando da nova aliança. Mas para a igreja não fala em antiga aliança. Então, todas as coisas tem de levar em consideração para poder compreender. Então, muitas das coisas que Jesus falou, ele não estava se referindo à igreja, mas estava se referindo ao povo de Israel. E as pessoas, porque está no Novo Testamento, na Bíblia, interpretam como sendo para a igreja. Tá? A igreja, a nova aliança começou na morte do Senhor Jesus. Começou lá
pode ser conferido no livro de João, o capítulo 19, versículo 30, quando Jesus bradou: está consumado. E então entregou o Espírito, rendeu o Espírito, entregou o Pai o Espírito. Ali, no seu sangue, começou a nova aliança com Israel. E a igreja, Jesus foi claro que ele teria que primeiro ascender aos céus, para então mandar o Espírito Santo aqui, para então dirigir a igreja. Então a igreja, na realidade, a fundação da igreja está lá em Atos 2, foi o dia de Pentecostes, que foi a inauguração da igreja. Todas as coisas precisamos compreender para discernir o sábado, o dízimo e outras coisas. Mas o assunto aqui é a guarda do sábado. Então, tendo em mente que há 3 povos, vamos a mais algumas passagens bíblicas aqui para ver. Veja bem, os defensores do sábado, que acham que a igreja, todo mundo tem que guardar o sábado, eles dizem que o sábado é um sinal entre Deus e os homens. Mas não é um sinal entre Deus e os homens. Veja bem, é um sinal para Israel. Vamos ao texto que fala a esse respeito. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 31, veja os versículos 12 até o 17. O que diz lá? Disse mais o Senhor a Moisés, veja bem, não disse a Jesus, não disse a um pastor, ele falou a Moisés. Moisés era o responsável por conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Então, disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás. Veja bem, é Deus ordenando que Moisés falasse aos filhos de Israel. Não é a igreja. Qual foi a ordem que Deus deu? Guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós. Vós quem? Povo de Israel. A igreja não estava lá. Nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá. Outro detalhe que nós temos que prestar atenção aqui. Aquele que profanar o sábado, a ordem de Deus era para morrer. Pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio da igreja, do seu povo. Qual é esse povo? Israel. Pelo que quem? Os filhos de Israel. Não a igreja, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, eu creio que não precisa comentar nada, que o texto já diz tudo, que o sábado Deus mandou Moisés falar para os filhos de Israel, era só para eles, que o sábado era um sinal entre Deus e eles e que era perpétuo, era para sempre. Aqui, uma coisa que nós temos que entender, esse aqui é a aliança perpétua e para sempre. Os filhos de Israel, eles ganharam de Deus a terra para sempre. A terra é uma herança para eles. Assim como a herança para a igreja é o céu. A herança para Israel é a terra. Então a igreja vai estar eternamente com Cristo no céu. Israel vai estar eternamente aqui na terra. Haverá novos céus e novas terras, o Senhor prometeu. No novo céu habitará a igreja, os salvos. Na nova terra vão habitar Israel. Deus tratou com Israel desde Abraão, onde ele prometeu que de Abraão tiraria uma grande nação, veio vindo através do tempo até que chegou em Jesus Cristo. Quando cheguei no nascimento de Jesus Cristo, Deus parou o trato com Israel.
pegou Israel, colocou do ladinho lá, espera aqui um pouquinho, eu vou tratar com a igreja agora. E então Deus trouxe a igreja à tona e passou a falar, a tratar com a igreja em separado. E está tratando conosco até hoje e vai tratar, segundo as Escrituras, até ao arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, a igreja estará no céu. Israel e aqueles que ficaram no arrebatamento vão estar aqui na terra. Não vai ter mais condição para eles, não vai ter mais salvação, mas eles vão ter filhos e esses filhos vão ouvir novamente o evangelho que vai ser pregado pelos judeus aqui da terra, e daí vem o milênio, e depois vem até o estado eterno, que a Bíblia não se reporta muito a essa época. Nós vemos que Jesus tratou com Israel, fez um intervalo entre Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja e volta a tratar com Israel depois do arrebatamento da igreja. Então, compreendido também isso aqui, nós vemos que Deus tratou com Israel, deu o sábado como aliança perpétua e sinal entre Deus e os filhos de Israel até Jesus, e que vai continuar depois. Depois vai continuar Israel e o povo que estiver aqui na terra vão continuar obedecendo a Deus, vão continuar obedecendo a lei como era durante a lei no passado, no Antigo Testamento. É o seguinte, em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, lá nós lemos que Deus trabalhou 6 dias. Em 6 dias ele fez toda a criação. E ao 7º dia ele descansou. E você não vê mais em parte alguma que Jesus começou a criar novamente. Haja luz, haja a água, os montes. Deus terminou a criação e descansou. Um descanso. Pode ver que é um descanso eterno. Não diz mais que Deus trabalhou. Deus trabalha até hoje no sentido de conservar a criação. Mas Deus não está produzindo novamente a criação. Ao passo que o sábado que o homem guarda é um sábado 6x1. Trabalha 6 dias, folga 1. Trabalha 6 dias, folga 1. Trabalha 6 dias, folga 1. É diferente daquele sábado de Deus. Vamos dizer assim, o sábado de Deus e o sábado dos homens. O sábado de Deus é um descanso. O sábado guardado pelos homens, dá para perder conta quantos são até o fim da sua vida. Então há uma diferença entre o sábado de Deus e os sábados dos homens. O sábado de Deus, nós podemos dizer que é um sábado espiritual, porque Deus é espírito. Ao passo que o sábado dos homens é um sábado material, é um descanso material, porque é para descanso do corpo. É para que os israelitas dessem descanso para os seus animais, dessem descanso para os seus servos, e assim por diante. Então era para o homem, não para o espírito, era o descanso para a carne. Veja bem, Hebreus capítulo 1 e versículo 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, lá no passado, pelos profetas, nestes últimos dias, nossa época, desde Cristo até o arrebatamento, nos falou pelo Filho, por Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo nos fala pelo Espírito Santo, pelas palavras inspiradas nas Escrituras. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E Marcos, capítulo 9, versículo 7, veja que diz assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Veja que Deus deu, é um outro caso, é um outro estudo para frente a respeito da lei e da graça, mas vamos aqui dar uma adiantadinha um pouco para entender o sábado.
Alguém diz, não, mas a lei de Deus, ela é eterna, ela é perpétua e ela é santa. E como está escrito, o mandamento é santo, justo e bom. Sim, claro. Só que tem uma coisa. O mandamento foi dado para uma doutrinação do corpo, da carne. Ao passo que o que Jesus nos dá para a igreja é uma doutrinação para o espírito. É uma outra coisa. Então, Marcos 9,7 fala aquela parte onde Jesus, ele tomou a Pedro, Tiago e João, subiu ao manto da transfiguração, se transfigurou lá, suas vestes se tornaram luminosas, e então Moisés e Elias estavam lá com ele, e Pedro, então ele se adiantou ali, que bom que estamos aqui, que nós fazer 3 tendas, uma para ti, para Jesus, né? Outra para Moisés e outra para Elias. Nesse momento, quando Pedro teve esta fala, já a Bíblia diz que ele não sabia do que estava falando. Uma nuvem cobriu eles, envolveu eles ali, dessa nuvem saiu o mandamento de Deus. Veja bem, lá no Monte Sinai, Deus deu o mandamento para o povo de Israel, unicamente a igreja não estava lá. Os 10 mandamentos. Foi Deus, foi o Pai que deu. Agora aqui o Pai apresenta o Filho como responsável pela igreja. Lá, Moisés era responsável pelo povo de Israel. Aqui Jesus é responsável pela igreja. Então, o mandamento de Deus, claro, o mandamento é santo, justo e bom, e sempre é Deus que fala para Israel, é Deus que fala para a igreja. Mas só que é o seguinte, lá no Monte Sinai, Deus falou a Israel, para o povo de Israel, uma coisa. Agora aqui Deus fala para Tiago, Pedro e João, que estavam representando a igreja ali, porque eles fazem parte do alicerce da igreja, Deus apresentou o Filho, falou, não é mais lá Moisés que vocês têm de ouvir, vocês, a igreja, tem que ouvir ele, é Jesus Cristo, que nem está aqui em Hebreus. No passado, foi falado aos pais de muitas maneiras e pelos profetas, mas na nossa época, a época da igreja, Deus tem falado através do Filho. Deus falou no passado, continua falando, mas para um povo de uma maneira, para outro povo de outra. Somos distintos de Israel, não podemos misturar as coisas. Então aqui, mais uma parte que ficou entendida. Vamos à outra parte aqui. Daí, o pessoal que defende a guarda do sábado, diz assim, mas os apóstolos guardaram o sábado, eles iam nas sinagogas sábado, faziam os cultos sábado. Sim, claro que sim. Veja bem, até a morte de Jesus, Jesus e os apóstolos guardaram o sábado, pois a nova aliança só se iniciou com a morte do Senhor. Então, vemos Hebreus 9, 16 e 17, o que diz? Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, pois no testamento é uma aliança, só é confirmado no caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Agora, quando que começou essa lei? Quando o testador morreu. O testador, quem é Jesus, antes de Jesus morrer, quando ele estava na vida, não tinha nova aliança ainda, não tinha igreja aqui na terra. Era o povo de Israel, que Jesus falou para o povo de Israel. Então a nova aliança começou, João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, está terminado, está cumprida a lei, acabou. Foi feito o que tinha de ser feito. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Pronto. Acabou a antiga aliança, começou a nova aliança aqui para Israel, e a igreja também toma posse desse benefício. Que maravilha! Agora o sábado.
é obrigatório para a igreja? Eu creio que se o sábado é obrigatório, então a circuncisão também seria obrigatória. Que o sábado foi, então, dado a Moisés para os filhos de Israel e como uma aliança perpétua entre Deus e os filhos de Israel. Para a igreja, é a Jesus Cristo que temos de ouvir, de dar atenção e de obedecer, que é melhor para nós. Agora, os apóstolos, eles guardaram o sábado. Sim, uma das coisas que a lei determinava o sábado como dia de descanso e de adoração a Deus. Então, se o dia da adoração a Deus era os sábados, os judeus se reuniam no templo, se reuniam nas sinagogas aos sábados. Era aqueles dias. No começo da igreja, esse costume estava, portanto, que muitos judeus que se convertiam ao cristianismo queriam continuar guardando a lei. E foi explicado que a lei tinha acabado. Ela terminou em Cristo. Agora, Cristo era a lei para o cristão. Outro detalhe que guarda o sábado, que acha que está fazendo certo, veja que nós vimos um pouco antes que a lei determinava, está lá, é a palavra de Deus, né, que quem fizesse qualquer trabalho no dia de sábado teria que ser morto. Agora eu pergunto, se acaso você que está me assistindo, você é aquela pessoa que guarda o sábado, se um filho teu trabalhar no sábado, você vai apedrejar ele? Você vai matar ele? Não. Não precisa nem responder porque eu sei que não. Então eu te pergunto, você guardou o sábado? Não. E se não guardou o sábado, não guardou a lei. Porque quem deixar de guardar um ponto da lei é culpado de todos. Então a guarda do sábado tem tudo isso a considerar. Bom, agora vamos ver o sábado para a igreja. Será que é obrigatório? Hebreus capítulo 4, versículo 4, veja que diz assim: porque em certo lugar assim dizem, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Veja bem que quem descansou não foi homem, não foi carne, você foi espírito, foi Deus. Como nós já comentamos lá atrás, né? Existem dois descansos, descanso material e descanso espiritual. Agora compare esse descanso de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 4, pode ver em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, e compare com a passagem de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, e medita aqui, vai entender o sábado. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora, desde a nova aliança, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem, olha o descanso, olha o sábado aí, das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Assim como Deus descansou no dia sétimo, agora é o meu comentário. Assim como Deus descansou no dia sétimo e não voltou a fazer as mesmas obras, os que morrem no Senhor descansam o descanso de Deus. Não voltam a trabalhar, amados. Nós comparando, Deus trabalhou 6 dias, acabou, terminou a obra, descansou no sétimo. O cristão, ele trabalha a vida toda, simbolicamente daqueles, como um símbolo daqueles 6 dias que Deus trabalhou e completou a obra. Assim o cristão trabalha a vida toda, na sua morte ele completa a sua obra. Se ele fez a sua obra em Cristo, ele vai ter o descanso que nem Deus descansou das suas obras. É o descanso espiritual, é o descanso em Cristo. Portanto, amados, o descanso da igreja não é um sábado
material, até porque o nosso calendário não bate com o calendário daquela época. Nós vivemos um calendário que foi feito por um Papa Leão, sei lá, 13, alguma coisa assim. Eu não, Gregório, Gregório, não sei o que. Não está bem certo, mas é isso, é um calendário feito, é um calendário romano, não tem nada a ver com o calendário judaico. Portanto, esse descanso material do sábado não tem nada a ver com a igreja. É uma coisa para Israel que vai voltar a ser guardado a partir do milênio. Então, veja bem, os apóstolos se reuniam aos sábados para adoração. Né? Tem essa desculpa? Tem, se reuniam sim. A igreja nunca teve um prédio, nunca pediram dinheiro para construção, para manutenção de prédio, coisa assim. A igreja usava as praças, lugares públicos, e as sinagogas e o templo, quando ainda existia. Quando que alguém ia achar alguém no templo ou nas sinagogas? Era um sábado. Então era natural que os apóstolos fossem anunciar o evangelho nas sinagogas e no templo aos sábados. Claro. E aí outro dia não ia encontrar ninguém lá. Então eles, no começo, eles iam e estavam presentes nas reuniões aos sábados. Nós vemos que aos sábados, a última citação a sábado no Novo Testamento é lá em Atos capítulo 16, depois não tem mais. Então vamos às Escrituras, né? Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Observou diariamente. Diariamente. Significa todos os dias. Não era só o sábado que eles seguiam uma linha, uma risca. E também vemos aqui Atos capítulo 20, versículo 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Veja que no primeiro dia da semana, e era um culto de Santa Ceia do Senhor, é o culto de partir o pão, e era no primeiro dia da semana. Então não era só sábado. Se os apóstolos se reuniam aos sábados, se reuniam de outro dia, para eles não tinha dia especial. Todos os dias eram dias de adorar a Deus, de descansar, de trabalhar. Agora, nós vemos que o sábado, para a igreja, ele não é obrigatório, ele é livre. Vamos ver nas escrituras isso aí. Pega Romanos, capítulo 14, e o versículo 5, você vê que diz ali: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quer dizer, aquele que descansa o sábado, descanse o sábado, tranquilo, descanse no Senhor. Aquele que descansa outro dia, descanse outro dia no Senhor. Tenha opinião bem definida. Não faça com medo, com dúvida, porque daí aquilo que não é por fé é pecado. Romanos 14, 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, aqui atenção, para o Senhor o faz. E quem come, aqui está falando sobre, por exemplo, que o judeu não come carne de porco, uma porção de coisa lá. Né? Então está falando também em comida. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Percebe? Quem faz diferença entre dia e dia está fazendo para o Senhor. E quem come, seja lá carne de porco, seja o que for, e dá graças a Deus, não tem condenação nenhuma aqui. E aquele que não come, que acha que não deve comer, também que faça e dê graças a Deus. O que é importante aqui é que seja para o Senhor. E que se dê graças a Deus. Tudo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, o conselho do apóstolo Paulo para a igreja, olha.
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Se vivemos para Deus, essas coisas têm valor para o corpo, têm valor para a matéria, mas não tem valor nenhum espiritual. É o que diz ali. Mas daí tem uma história. Então o sábado é obrigatório só para Israel guardar? Aí o defensor do sábado diz assim. Veja Ezequiel capítulo 46, versículo 3, que diz assim, o povo da terra, quer dizer, não é só Israel, adorará na frente, no futuro, na entrada da mesma porta, nos sábados e nas festas de lua nova diante do Senhor. Tá, vamos voltar um pouquinho atrás. No início nós falamos que existem 3 povos, judeus, gentios e igreja do Senhor. Está bem lembrado isso. Nós lembramos que o sábado é um sinal, ficou claro que entre Deus e o povo de Israel. É um sinal para sempre. E agora nós vemos que todo o povo da terra adorará, é futuro, na entrada da mesma porta. Bom, se há uma porta onde Deus diz que as pessoas vão adorar Ele, o único lugar de adoração que Deus aceitou de Israel era em Jerusalém e no templo. Não tinha igreja em cada esquina, cada quadra. Era um único templo, num único lugar, Jerusalém. Então, toda a terra, estudando a Bíblia vai ver isso aí, toda a terra vai chegar o dia que vai adorar a Deus no templo que vai ser construído em Israel, e não vai ser só no sábado, não. Vai ser nas festas de lua nova diante do Senhor. Então, o que este versículo está dizendo? Ele não está dizendo que a igreja vai adorar. Lembra-se que antes nós falamos que o período da igreja aqui na terra é de Jesus, e mais precisamente quando foi fundada a igreja em Pentecostes, mas desde Jesus que ele é o fundamento. Então, de Jesus, do nascimento de Jesus ao arrebatamento. Este é o período da igreja aqui na terra. Então, quando a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a tratar com Israel como tratava antes. Os sábados vai ter templo, vai ter festa de lua nova, vai ter tantas outras coisas, que era o ritual determinado para Israel. Mas a igreja não vai estar aqui. Vamos lembrar que esses rituais, que a lei que eles vão continuar seguindo é aqui na terra. Que a lei para a igreja é no céu. Então, é claro, todo o povo que restar aqui depois da grande tribulação, no milênio, depois do milênio, no novo céu e nova terra que o Senhor vai fazer, então na nova terra estará o povo daqui, judeus e aqueles não judeus que nasceram durante o milênio, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho pela igreja. Então eles vão ouvir por aquelas testemunhas que vão evangelizar durante o milênio. E vão se converter, vão crer no Senhor Jesus, só que vão ficar aqui na terra, vão ter vida eterna aqui. E vão adorar no templo, e vão adorar, o dia da adoração vai ser o sábado. Simples assim. Mas veja bem que a igreja está fora. Então vamos, amados, aqui não tem sombra de dúvida que o sábado não é obrigatório para a igreja. Jesus não guardou o sábado da maneira da lei, ele guardou da maneira correta, cumpriu,
não deixou nenhum mandamento para a igreja guardar, os apóstolos não deixaram nenhum mandamento para a igreja guardar. O sábado, a lei, as coisas. Então, está aí. Acredito que aqui está bem explicado, não fica sombra de dúvida. E por aqui a gente vai ficando porque o vídeo já ficou bastante extenso. E ainda que não prolongamos mais outras passagens que nós poderíamos ver aqui, eu deixo a cargo de vocês buscar. Vocês vão ver muita passagem sobre a guarda do sábado, principalmente no Antigo Testamento, mas lembre-se que a igreja é outro povo. Lembra-se disso quando eu li lá muitas passagens do sábado que dá a impressão que a igreja está embutida ali. A igreja não é uma extensão do judaísmo. Certo? Que o Senhor abençoe, te guarde, que a graça do Senhor Jesus seja abundante na tua vida, que o Espírito Santo ele te ilumine, te abençoe, você, a tua casa, tudo que te pertence, e a mim também. Eu peço a oração de vocês por mim, para que o Senhor venha a usar desta boca para falar a palavra dele, a vontade dele, e que esteja amarrada toda palavra, toda doutrina de homem ou demoníaca, que todas estão sujeitas, que esteja amarrada e não saia pela minha boca de maneira nenhuma. Que tudo que sai pela minha boca seja para glorificar a Deus em Cristo Jesus. E se for do agrado do Senhor, amados, no próximo vídeo estamos aí. Estamos aí novamente, tá bom? Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.